A blasfêmia contra o espírito. Como fortalecer a mente e escapar dessa ilusão. Meus queridos, Pai do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui novamente com vocês. Sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Tá? Esse vídeo aqui eu vou esclarecer, vou tentar esclarecer, né, à luz da palavra, sobre esse problema aí que tem aí perturbado a mente de muita gente aí, que é essa ilusão, esse medo de ter cometido um pecado grave. Tá bom? Acredito que, como cristão, eu acredito que a nossa maior batalha, uma batalha que nós travamos é na mente, tá? E nós, como antes de nos tornarmos cristãos, quando nós nos tornamos cristãos, nós somos praticamente como uma criança ali, né? Somos basicamente como um livro aberto, um livro em branco, né? E ali Deus vai escrever na nossa vida ali uma nova história, tá? E nesse momento aí é o momento que nós mais absorvemos informações, tá? E dependendo aí do tipo de informação, do tipo da fonte que você está recebendo essa informação, lá na frente pode se tornar uma bênção, como também pode se tornar uma maldição, uma heresia aí. E muitas vezes isso acontece na vida de muita gente aí, que não entende o contexto geral aí sobre essa questão desse pecado aí, é imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Coisa que eu já falei aqui várias vezes nos outros vídeos, tá? Sobre aí os critérios, sobre aí como que realmente acontece a questão do ato da blasfêmia em si, né? Todo aquele processo, tá? Então nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês aqui como você se libertar desses pensamentos, que são pensamentos danosos, que vêm ali simplesmente para perturbar aí, para tirar a nossa paz. Tá bom, meus queridos? Bom, da palavra do Senhor, ela vai dizer o seguinte, olha: vocês têm a mente de Cristo. Porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Porque com a mente de Cristo, nós vamos entender o que de fato, né, o Espírito Santo ele quer de nós, né? E como bloquear a nossa mente para supostos pensamentos intrusivos, inoportunos, tá? Que fica tentando aí tirar a nossa paz, tá? A Bíblia, ela deixa bem claro que através, tá, das influências de Satanás, através ali das setas que Satanás ele lança na nossa mente, tá? A nossa consciência ela fica carregada de coisas negativas. Por isso mesmo que lá no livro de Efésios, a partir do versículo 6 em diante, a Bíblia vai falar sobre as armaduras de Deus e vai falar sobre o capacete da salvação, tá? Justamente, o capacete é justamente para você aí suportar, né, rebater aí as flechas, os dados inflamados do maligno, o escudo da fé, e também o capacete de salvação ali, que é para você ali eliminar, expulsar ali esses pensamentos que vêm para perturbar a sua mente. Então, meus queridos, é o seguinte: todas as vezes que você pensa que cometeu um pecado grave de blasfêmia contra o Espírito Santo, sendo que você não cometeu, tá? A partir de que a Bíblia ela vai dizer todos os critérios, né, do pecado em si, tá? Isso vai gerando na sua mente um vício, tá? Ah, irmão, mas como assim? Meus queridos, a nossa mente ela foi projetada para absorver informação, também para liberar informação, certo? Talvez isso que esteja acontecendo com você nada mais é do que simplesmente o tipo de informação que você teve sobre a questão da blasfêmia do Espírito Santo, uma forma errada ao interpretar isso na palavra de Deus. Pessoas às vezes que não têm o conhecimento próprio do assunto e acaba aí ensinando de maneira errada o contexto em relação a isso aí, em relação ao blasfêmia com o Espírito Santo. E nesse momento você acaba tirando conclusões precipitadas sobre o assunto. E qualquer situação aí que traga aí um eventual sentimento de culpa sobre a blasfêmia, um pensamento, uma palavra ali involuntária, você acaba aí alimentando isso e tornando isso uma questão aí praticamente aí grave, sendo que não poderia aí ser levada tanto ao pé da letra. Eu vou ler aqui um versículo no livro de Hebreus e vou explicar para vocês a questão de a principal área, né, o principal critério
que leva uma pessoa realmente a blasfemar contra o Espírito Santo. Se a pessoa não passou por isso que eu vou falar aqui nestes versículos, é porque ela não cometeu esse pecado. Tá bom, meus queridos? Então eu vou ler aqui e vou explanar para vocês entenderem. Os versículos estão no livro de Hebreus, no capítulo 6, a partir do versículo 2, versículo 4 e diante. Vai dizer o seguinte, olha só. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, olha só, e provaram o dom celestial. Que dom celestial é esse? O dom celestial é o dom do Espírito. Que dom é esse? O dom da salvação. Tá? O dom do Espírito presente que Deus nos dá é a salvação por meio do Espírito Santo. Olha só. E se fizeram participantes do Espírito Santo, olha só, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Aqui não está falando de uma pessoa que não tem conhecimento. Olha só, eu estou dando para vocês aqui a clara evidência, tá, das principais evidências, tá, as características que uma pessoa precisa ter antes de cometer um eventual blasfêmia contra o Espírito Santo, que é muito complicado. Provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram. Tá? Recair aqui não é afastar, desviar, enfraquecer na fé, não. O termo caiu no original aqui é pecou, ou é absoluto. Significa uma questão aí irreversível, tá? Porque todas as vezes que a Bíblia ela fala em pecar, ele pecou, ele cometeu, como é que está dizendo aqui, recaiu, né? É absoluto. Nesse texto aqui, a questão é absoluta, aqui é de absoluta, certo? E recaíram, ou seja, outra vez renovados para arrependimento. Olha só, não é renovados para a salvação. O termo é renovados para arrependimento. Isso significa que a função do Espírito, o atributo do Espírito de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, não existe mais. Se é impossível que ele se arrependa, logo ele não pode mais ser convencido do pecado que ele cometeu. Então esta pessoa, ela está praticamente condenada. Tá? Mas olha aqui, observe como é uma sequência de fatos até chegar a isso. Tá? É impossível que seja renovado para arrependimento. E o tema é outra vez. Olha só. Isso significa que tem condição, há a possibilidade de você ser renovado para arrependimento em outra situação. Tá? Mas eu vou dizer por quê. Aí alguém pode dizer assim, irmão, aqui está falando aqui de qualquer pecado. Não, porque cá embaixo no contexto vai resumir de que pecado ele está falando. Tá? Olha só. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, olha só, quanto eles de novo crucificam o Filho de Deus. Você está entendendo? Crucificam o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. Expõe ao quê? Ao vitupério. Vitupério, vergonha, escárnio, tá? Desrespeito, escândalo público, tá? O expor. Não é, aqui não está falando de algo que você faz ali dentro das quatro paredes do seu quarto, ou dentro da sua casa, ou ali. Não pensa, não. Expor ao vitupério. Aí ele vai dizer o seguinte: porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, produz erva proveitosa e recebe a bênção de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? A pessoa que aceita Jesus como Salvador, que reconhece Ele como Filho de Deus, morreu, ressuscitou, ao terceiro dia ressuscitou e sabe que um dia Ele vai voltar para nos buscar, ele não vai negar, ele não nega ser batizado nas águas, ele não nega as bênçãos do Senhor, ele não nega ser instruído pelo Senhor, ele não nega ouvir a palavra do Senhor,
ele não nega a evidência dos feitos do Senhor, ele não nega o poder salvífico, ele não nega ali o poder da remissão dos pecados através do sacrifício. Ele não nega. Você está entendendo onde eu quero chegar? Uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, decaiu da fé, tá? Ele nega tudo isso. Aí ele vai dizer assim, ó, mas a que produz espinho e abrolhos é reprovada, e perto está a maldição, e seu fim é ser queimado. Olha aí. Se você recebe todas as bênçãos do Senhor, de bom grado, passa por todo aquele processo, você testemunha as bênçãos do Senhor, testemunha ali as obras que Ele fez, até na sua vida mesmo, você passa a ser uma testemunha viva, e de repente vai lá e comete um pecado como esse grave. Como pode ele ser renovado para a salvação? Atribuindo que ele passou, tudo que ele passou ali, a espíritos malignos, a Satanás. Tá? E aqui o texto, ele está deixando bem claro aqui que é uma situação quase que impossível. Ele está dizendo assim, é impossível que uma pessoa que recebeu o Espírito Santo fazer algo como dessa forma. Isso aqui o escritor, ele está trazendo aqui uma reflexão de que esse pecado ele é tão grave na mesma condição de que ele é praticamente possível de ser praticado. Tá? Impossível, mas há uma possibilidade. Tá? Então, se você, na sua mente, você tem dificuldade de entender que você não blasfemou contra o Espírito Santo, isso significa que a sua situação já saiu desse campo espiritual. Possa ser que você esteja passando já por um toque religioso, sabe? Passando por uma crise de pensamentos intrusivos. Você tem que fugir dessa mentira. Tá? E para você fortalecer a sua mente contra a blasfêmia, contra o Espírito Santo, para você fortalecer ela, a primeira coisa que você tem que fazer é deixar de alimentar os pensamentos negativos de blasfêmia. Esse texto está claro. Tá? Para que a blasfêmia seja consumada, a pessoa tem que ter passado por todo o processo, tem que ter vivido todo aquele processo e ter colocado, exposto o nome do Senhor em público. Lá em Mateus 12, Jesus vai falar: se tua boca confessares o Senhor, eu te confessarei. Se tua boca, tá? Se tua boca tu pecar contra o Senhor, e está falando sobre a blasfêmia, eu também o recusarei, eu também o negarei, né? O rejeitarei. Tá? E aqui, só que blasfema contra o Espírito Santo se torna iníquo. Iniquidade é inimizade com Deus. A Bíblia vai dizer que só tem uma pessoa, um ser que está condenado, que é Satanás. Só ele está condenado. Só ele está com a sentença decretada. Então não tem por que você estar se preocupando com isso. Existem pecadinhos que são mais perigosos do que esses pecados que aparentemente são fáceis. Não é tão fácil assim. Pecado, ninguém comete pecados. É difícil uma pessoa cometer um pecado gravíssimo. Aqueles pecadinhos pequenininhos, as raposinhas, como diz a palavra, né? Vocês observam tanto a raposa, a maior, esquece das raposinhas, ela que destrói as vinhas. Ela fica aí aos pouquinhos ali, aquela mentira, aquele pensamento ali malicioso, aquela coisa ali. E blasfema contra o Espírito Santo tem uma série de critérios. É muito complicado alguém blasfemar. Então como é que você vai vencer esses pensamentos? Se livrar desses pensamentos que ficam martelando na sua cabeça, fazendo você achar que cometeu um pecado que não cometeu. Primeiramente, você vai ter que começar a alimentar a sua mente com a palavra de Deus. Porque gradativamente os pensamentos vão sendo aniquilados. Tá? Olha, Satanás, ele nos tenta se aproveitando de algumas circunstâncias. Ele nos tenta se aproveitando. Porque assim, ó, quando você sente fome, a sua mente fica fraca. Quando você sente sede, sua mente fica fraca. Quando você sente necessidades físicas, a sua mente fica fraca. Quando Jesus foi levado para ser tentado no deserto, Satanás sabia que ele estava sem comer. Ele estava fraco fisicamente. Então Satanás sabia que mentalmente
possivelmente ele estaria fraco mentalmente. Então, foi o que Satanás fez. Satanás tentou pegar ele na necessidade que ele estava sentindo no momento. Olha, ele está com fome, então vou oferecer pão para ele, mas para isso ele tem que se dobrar para mim. Olha, ele está com sede, ele está fraco, vou roubar a mente dele agora. Só que como foi que Jesus venceu Satanás? Com a palavra. Alimentando-se da palavra. Quando ele oferece o pão, o que é que Jesus fala? Olha, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando você começa a alimentar a sua mente com a palavra de Deus e começa a aniquilar esses pensamentos intrusivos que vêm na sua mente, essa coisa chata, começa a substituir esses pensamentos negativos por pensamentos positivos, gradativamente a sua mente vai se adaptando. Porque todas as vezes que você fala que blasfemou, tenho certeza, eu não consigo tirar isso da minha cabeça, como é que eu faço? Estou morrendo, eu vou para o inferno, isso. Tudo isso aí fortalece Satanás, fortalece a ideia dele de continuar te perturbando. Quando você começa a substituir esses pensamentos por pensamentos positivos, porque a palavra de Deus está dizendo que você não cometeu. Se você está aqui nesse vídeo aqui procurando ajuda, você não cometeu esse pecado. Não é só blasfêmia não, é qualquer pensamento intrusivo que vem, às vezes você está ali na igreja, perturba, está orando, perturba. Tudo isso aí, se você continuar alimentando, você vai criando aí um terreno minado que lá na frente vai explodir em uma coisa pior. Uma depressão, começa com um princípio aí de ansiedade, entra pela depressão, aí o inimigo aí, ele sabe que você não cometeu blasfêmia, mas ele quer que você acredite que cometeu. E se você não aniquilar esses pensamentos pela leitura da palavra, se convencendo que sua salvação está garantida, se convencendo que Jesus ele te perdoou por você ter cometido esses pecados involuntariamente, que os pecados involuntários eles não têm poder de consumar. Tá? É uma coisa que está relacionada à nossa carne, à nossa fraqueza, à nossa estrutura pecaminosa, à nossa natureza pecaminosa. Então o que você tem que fazer? Alimenta a sua mente com a palavra de Deus, com oração, com louvores, com súplica. Irmão, mas eu não consigo sentir a presença de Deus para que Deus me faça para que Deus me faça buscar isso. Meu querido, isso tem que fazer parte da sua vida cotidiana. Deus não precisa dizer que você, ou aparecer para você, você sentir a presença dele, para você saber que você tem que se alimentar com a palavra. A palavra já está entregue. A Bíblia já está na sua frente. Isso tem que ser como se alimentar, como comer uma janta, um almoço. Tem que fazer parte do seu cotidiano. A oração, a leitura da palavra, o jejum, tudo isso. Automaticamente, a sua mente vai sendo purificada, vai passando por um filtro. E você gradativamente vai esquecendo dessas acusações inverídicas, que são falsas. Você vai fortalecendo a sua mente e você escapa dessa ilusão aí de blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá, meus queridos? Tá? Então fica na paz, não fica se preocupando com isso. Tá? Tenha certeza de uma coisa, Jesus ele conhece você mais do que você mesmo. E sabe muito bem que a sua situação aí é uma situação que requer aí um pouco mais de atenção. O fato de Deus ficar em silêncio às vezes não significa que ele está aí ignorando a sua vida ou não está prestando atenção na sua situação. Às vezes o silêncio de Deus fala mais do que palavras. Tá bom? Então fica na paz, fica tranquilo. Alimenta a sua mente com a palavra. Faça como Jesus fez no deserto. Parece que está difícil? Não está difícil. Basta você simplesmente fazer. Esse é o passo a passo. Leitura da palavra, crer na sua salvação e aniquilar. Comece a ignorar esses pensamentos. Irmão, mas eu não consigo. Comece a ignorar. Não é eu não consigo, eu posso ignorar. Comece a ignorar. Comece a ignorar. Tá? E automaticamente você vai ali treinando a sua mente, capacitando ela. Ela vai se absorver. Ela vai absorvendo informações positivas e vai aniquilando aquelas coisas negativas que você fica ali martirizando a sua mente, perturbando a sua mente. Chega um momento que você até pensa, mas você não foca. Aquilo não fica martelando na sua mente. Tá, meu querido? Fica a dica para vocês aí, tá? Esse foi mais um vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado, tá? Tá bom? Se você não é inscrito, se inscreve no canal aí, se quiser participar do nosso grupo de membros aí para ter aí resposta nas suas perguntas aí
de preferência, né? Preferência nas respostas aí, tá? Participa do nosso grupo de membro, porque quando você lá coloca a sua pergunta, aparece diretamente para mim ali, fica ali o seu emblemazinho, né? Que você ganha tudo, os benefícios que o YouTube dá para você. E aí você tem aí privilégios nas respostas, outros privilégios que o YouTube dá, tá bom? Tá, meus queridos? Fica na paz, tá? Você não blasfema o nome do Espírito Santo, esquece essas coisas. Começa a focar na sua salvação, tá bom? Deus é contigo e na sua vida. Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Tchau.